primeira coisa que me comoveu mesmo foi do ponto de vista estético o filme. Quando eu vi o filme, há muito tempo que eu não vi um filme com tal nível de integridade estética. Eu quero chamar de integridade estética a qualidade da imagem, a qualidade da narrativa, a qualidade da trilha sonora. A integridade harmônica entre esses três elementos nesse filme é absolutamente surpreendente. Outro elemento que me chamou a atenção é que a gente não pode deixar de falar nesse filme da questão da fotografia. Embora o Robert Bresson dizia que quando não se tem nada a elogiar no filme, se elogia a fotografia. Dizia o Bresson, mas a qualidade surpreende lá já no primeiro plano, quando a Madalena vem com o lampião e só se vê a luz do lampião lá do fundo da casa, é só a luz do lampião, e só quando ela coloca o lampião sobre a mesa, que pela primeira vez vai ter uma iluminação extra muito delicada e muito sutil, a ponto de não abandonar a luz do lampião, quando ela coloca sobre a mesa o lampião de querosene, já o filme, já nessa abertura, já é um banho. Muita gente, nos anos 20, se contentaria com esses primeiros planos de ser um filme completo, em termos de demonstração da capacidade do cinema de inaugurar uma técnica nova. A técnica aqui, que eu quero dizer, é muito diferente da técnica do ponto de vista que o homem comum tem da técnica. O homem comum tem da técnica, até hoje, aquilo que é a visão instrumental da técnica. Ele pensa que a técnica é um meio para atingir determinados fins. E, evidentemente, a técnica não é nada disso. A técnica é aquilo que faz vir aos mundos as coisas que ainda não estão nos mundos. É através da técnica que o artista faz vir ao mundo o que ainda não está no mundo. Sem a técnica, ele não conseguiria fazer vir ao mundo as coisas que não estão no mundo ainda. E a integridade dessa técnica usada numa época como a nossa, pela Júlia, é de um contraste absoluto com a espetacularização tecnológica que é confundida muitas vezes com a técnica. Porque esse pessoal que explora a tecnologia abundantemente nos dias de hoje tem a visão instrumental da técnica. Aquela visão que é herdada da Idade Média a partir da leitura de São Tomás de Aristóteles, que nos legou essa visão instrumental, que a técnica é neutra e serve para se atingir determinados fins. A técnica não é neutra, e qualquer artista sabe disso. Quando ele escolhe fazer uma pintura a óleo, ele sabe que o óleo sobre a tela vai ser um parceiro dele no resultado final do trabalho. Da mesma forma, se ele escolher uma aquarela sobre o papel, ele sabe que a aquarela vai ser uma parceira dele no resultado final do trabalho. O artista sabe desde sempre que as técnicas não são neutras. Se ele vai fazer uma escultura em barro, o resultado é inteiramente diferente daquele que fizer em bronze, bem como vai ser diferente daquele que ele fizer em mármore. Então, os artistas nunca tiveram essa visão instrumental da técnica. Quem tem essa visão instrumental da técnica fortemente fortalecida a partir do século XIX, da Revolução Industrial, é o homem moderno comum, o leigo. É uma visão que eu chamaria uma visão engenheira da técnica. Ou seja, e isso abasteceu muitas visões de mundo do século XIX durante o século XX. Pensava-se, por exemplo, com a mesma fábrica, mudando o regime de propriedade dela, ela serviria para ser de uso coletivo da sociedade, ou aquela fábrica que antes servia para finalidades privadas. Mas aquela fábrica, construída em determinadas condições históricas, a técnica dela guardava seus segredos de forma a só permitir que certas classes sociais tivessem acesso à caixa negra que ela significava. E a classe operária, evidentemente, nunca tinha acesso a essa caixa preta, precisava de uma elite, de um comitê central, de um partido eleito, para desvendar essa caixa preta em nome dela. E assim tentou-se, o socialismo real, e foi um fracasso completo, porque, evidentemente, estava-se com a mesma visão que se tinha da técnica, a visão instrumental. A artista nunca teve isso. E a demonstração do filme dela é essa demonstração de como pode se opor, no mundo de hoje, a delicadeza ao espetáculo. Ou seja,
com uma delicadeza pode se sobrepor, sobretudo, à espetacularização tecnológica. O filme não somente tem essa qualidade técnica na imagem, mas, sobretudo, também na narrativa. A economia narrativa dos diálogos é absolutamente surpreendente. Chega até uma coisa que faz a gente retornar a tempos passados e, evidentemente, eu penso aqui no século XVII, mas não no século XVII italiano, não no século XVII do Caravaggio, não no século XVII do Bernini, do barroco italiano, né, da inauguração do barroco italiano, mas eu penso mais na estética desse filme no século XVII holandês, no século XVII, onde a técnica de Caravaggio é incorporada sob uma ética protestante. Ou seja, o católico podia se dar ao luxo de extravagâncias incríveis, mas o protestante não podia. É o século de Rembrandt, chamado século de ouro da Holanda, e é o século de Vermeer. Vermeer foi a pessoa que mais me veio à cabeça enquanto eu vi esse filme. Ou seja, eu me lembrei da economia da pintura do Vermeer, da sua atenção pelas coisas simples e transformar numa grande arte as coisas mais singelas, como uma empregada derramando uma jarra de leite sobre um pote, ou uma simples empregada usando um brinco de pérola, ou um trecho de rua onde a gente delineia toda a arquitetura, os mínimos detalhes, a era sobre a fachada, num pequeno quadro, mas está a era sobre a fachada, os tijolos, quase você pode contar tijolo por tijolo da fachada de tijolo aparente numa rua pintada por Vermeer, mas de repente 3 personagens aparecem, uma mulher à sombra na porta, uma outra numa espécie de servidão, num corredor entre 2 casas, trabalhando, e uma outra abaixada, arrumando alguma coisa no banco da calçada. A humanização dessa cena, que poderia ser meramente arquitetônica e urbana, por esses 3 minúsculos personagens, me chamou a atenção de como ela vai povoar essa música de câmara, porque o filme é uma verdadeira música de câmara, né? Não é uma sinfonia, não usa 90 instrumentos para sua execução, mas já houve quem dissesse, um filósofo que disse que sinfonias nunca podem ser perfeitas, a perfeição na música só pode ser atingida no máximo no quarteto de cordas. Então, eu acho que esse filme me deu essa sensação de trazer a possibilidade de uma verdade, de um Vermeer, por exemplo, para estar presente num filme do século XXI, contrariando, isso eu repito, indo a contracorrente, ou a contrapelo, como vocês quiserem, a contracorrente de todo o alvoroço cinematográfico que existe nos dias de hoje. No domingo, eu e Sandra fomos com 2 netos ver a Era do Gelo, em 3D. Né? Aquilo que é o grande sucesso de público, né, das férias infantis, é profundamente, num certo sentido, deseducador do olhar, tal como a música de batistaca, que o sujeito escuta agora através de fone de ouvidos e achatada mais ainda pelo algoritmo do MP3, essa música acaba com as nuances da audição. Essa geração que escuta com fone de ouvido essa música de ritmo avassalador de batistaca diariamente, como a nossa personagem no filme, num determinado momento em que o amigo dela se atrasa para tomar cachaça no bar que eles têm, o bar é a garrafa de cachaça, e ela está lá pulando, aquela personagem é de um contraste, aquele momento em que ela vivencia uma situação que não está presente na comunidade em que ela está se inscrevendo,
é exatamente o momento onde se apresenta a loucura moderna, a loucura contemporânea. Existe um instante no filme onde a loucura contemporânea se instala, que ela dança adoidadamente, feito uma pombagira, né, no meio da noite, esperando o amigo para beber, e nesse momento a gente tem a plena noção do contraste que existe entre a possibilidade de um ritmo, de um tempo que pode ser resgatado pelo olhar, e esse olhar tem que ser contemplativo, no sentido mais tradicional da palavra, tem que saber de novo se abrir como uma janela para o mundo, para receber as imagens poéticas que lhes são dadas pelos artistas, e que hoje está muito perdido por essa interatividade permanente e absoluta de todos os meios modernos de comunicação e de interação que existe por aí. Então, esse filme resgata elementos muito importantes para uma realização estética, meu ver. Primeiro, o tempo da imagem em absoluta harmonia com o tempo da narrativa. É quase que nós tivéssemos de novo a possibilidade de estarmos diante de uma sonata de Beethoven sendo executada, de uma peça preciosa, mesmo para pegar uma música mais recente, de piano do Georg Ligeti, e nós estivéssemos ali absolutamente medindo tempos. E esse tempo, eu acho que a grandeza, a generosidade do filme da Júlia está em fornecer esse tempo diferente do nosso cotidiano. E isso ela faz com uma maestria surpreendente. Eu fiquei muito surpreso com a qualidade do filme. Muito surpreso mesmo. Então, foi um presente que ela me deu, me convidar aqui, porque senão não teria visto o filme ainda, só eu iria no lançamento público, eu não pude ir no dia do festival, e eu fiquei muito contente, e depois eu acho que a gente pode conversar mais e falar outras coisas.